Depois de uma geração de consoles em que a Microsoft trouxe no meio do caminho um aparelho premium, a empresa decidiu repetir a estratégia, mas desta vez trazendo duas opções de hardware já no início do novo ciclo. De um lado nós temos o poderoso Xbox Series X, com desempenho superior e focado na resolução 4K. Do outro, o Xbox Series S, que traz uma proposta um pouco mais modesta em performance, mas também um custo bem menor para o consumidor. Enquanto o poderoso Series X tem preço sugerido no Brasil de R$ 4.600, o mais econômico Series S será lançado por aqui por R$ 2.800. Mas afinal, o que diferencia o Series S do Series X? E no fim das contas, será que essa economia vale a pena? Você vai conferir nesta review os principais recursos da nova geração da Microsoft e as impressões do The Enemy sobre o Xbox Series S, um aparelho que talvez caia no gosto de quem não é tão exigente com resolução e quer encarar os últimos games do momento com um investimento menor. A gente começa falando de design. O S do Series S vem de Slim, o que significa que ele é um modelo menor e mais fino. O aspecto pequeno do console é simpático, discreto e bem clean. Na horizontal ele tem apenas 6,3 cm de altura, 15,1 cm de comprimento e 27,5 cm de profundidade. Essas dimensões fazem dele nada menos que 40% menor que o seu predecessor Xbox One S e quase 60% menor que o seu irmão mais caro Series X. Já o peso do Series S fica em 1,93 kg, que é menos da metade do Series X. O Series S, assim como o seu antecessor One S, tem a cor branca como padrão. O aspecto mais chamativo e que para alguns vai parecer estranho é a presença de um círculo preto sobre a superfície do console, o que dá para ele uma cara de caixa de som. Mas se trata apenas de uma região com furos para saída de ar que por algum motivo foi destacada nessa cor. Aliás, tem muita abertura de ar no Series S. Por ele ser tão compacto, além da área circular, o console possui furos para ventilação em todos os lados, exceto pelo painel frontal. Vamos falar dos botões e conexões. O interruptor segue como um botão físico, assim como no Xbox One S. Isso é bom porque evita que você ou alguém na sua casa ligue ou desligue o console por acidente. Na frente tem também o botão de sincronia com controle e uma entrada USB. Na parte traseira existem mais duas entradas USB 3.0, uma entrada para cabo Ethernet, uma saída HDMI 2.1, uma entrada para o cartão de expansão de armazenamento do SSD, a gente vai falar mais disso lá para frente, e uma entrada para o cabo de força. Assim como o One S, o Series S também possui uma fonte de alimentação interna bivolt, usando apenas um cabo de força simples de 1,5 m para conectar a tomada. Isso, é claro, torna muito mais prática a vida de quem quer colocar o console em estantes mais altas, sem aquele transtorno todo, mas também pede uma manutenção mais agressiva e mais complexa caso a fonte um dia queime. Agora bora para as especificações de hardware que são bem excepcionais pelo preço do Series S. O processador é um AMD Ryzen com arquitetura Zen 2, octa-core de 3,6 GHz ou 3,4 GHz no modo SMT, que é o Simultaneous Multithreading. É a mesma CPU personalizada do Series X, mas com clock levemente menor. As maiores diferenças de poder em relação ao modelo mais caro estão nas especificações de GPU e da memória RAM. A GPU, que também é personalizada, é uma AMD da família RDNA2, com 20 unidades de execução, as Compute Units, de 1,56 GHz e desempenho computacional de 4 teraflops. Lembrando que a GPU do Series X conta com 12,1 teraflops. Com esse hardware, o console alcança resoluções máximas de 1440p, o chamado Quad HD, em vez do 4K que o Series X está mirando. Mas isso não significa que a imagem não preencha a tela do seu monitor ou da sua TV 4K, já que ele conta com upscaling para o 4K. O que acontece é que ele não proporciona o chamado 4K nativo, que é mais detalhado. Graças ao chip gráfico, o Series S tem suporte a tecnologias como o DirectX Ray Tracing, que proporciona a simulação de efeitos de luz extremamente realistas em tempo real, o grande alcance dinâmico, ou HDR, que oferece melhores contrastes de imagem, o sombreamento de taxa variável, ou VRS, que otimiza o processo de criação de sombras, e os Mesh Shaders, que melhoram o desempenho do hardware manipulando a geometria em tempo real e renderizando muitos objetos complexos na tela.
O Xbox Series S tem 10 GB de memória RAM GDDR6, com 8 GB rodando a 224 GB por segundo e 2 GB rodando a 56 GB por segundo. Como mencionado antes, nesse quesito o Series S também é consideravelmente mais poderoso, com 16 GB de RAM GDDR6. Em outras palavras, o Series S pode armazenar menos informações temporárias e por isso ele é mais limitado. Ainda é cedo para dizer, mas visto que uma geração de consoles tem durado cerca de 7 anos, é possível que a quantidade de RAM do Series S seja um gargalo para os desenvolvedores entregarem nos próximos anos resultados satisfatórios em ambos os modelos. Agora, um dos recursos mais definidores da nova geração é a substituição dos tradicionais HDD para os SSD. O SSD representa um salto imenso de velocidade para inicialização de jogos, carregamento de mapas, suspensão de gameplay e muito mais. O Series S conta com um SSD de 512 GB, que é metade do armazenamento do Series X. Só que apenas 364 GB disso são espaço útil, já que o sistema do console toma cerca de 148 GB. E isso acaba gerando um inconveniente, especialmente quando a gente está falando de um console totalmente digital, né? Vários jogos populares do Game Pass, como Destiny 2, Halo The Master Chief Collection e Dragon Quest XI, passam dos 100 GB cada um. Ou seja, quem optar pelo Series S precisa estar ciente de que vai estar constantemente instalando e desinstalando jogos por falta de espaço. Porém, vale mencionar algo curioso. A versão de Gear 5 para o Xbox Series ocupa cerca de 20 GB a menos que a versão do Xbox One. Então, existem chances dos jogos do Xbox Series ganharem tamanhos otimizados no futuro. A gente vai falar dos recursos do SSD daqui a pouco, mas vale dizer que ambos os modelos do Xbox Series contam com a possibilidade de expansão de armazenamento. O problema é que a gente está falando de um cartão proprietário feito pela Seagate de 1 TB e que custa nada menos que $220. Esse é quase o valor do próprio console Xbox Series S nos Estados Unidos. Nós ainda não temos um valor oficial nacional dele, mas pode ter certeza que ele não vai chegar barato por aqui. E é claro, é importante dizer que o Series S também se diferencia por não ter um leitor de disco, o que pode apresentar diversas desvantagens dependendo do perfil do usuário. Sem o leitor de disco você não tem um player de Blu-ray 4K ou HD para filmes, não pode aproveitar eventuais promoções de mídia física no varejo, não tem a facilidade de instalar e desinstalar os jogos usando discos, o que é bem útil em lugares com bandas de internet mais fracas, e principalmente não pode usufruir da retrocompatibilidade da biblioteca física do Xbox One, Xbox 360 e Xbox original, caso você já seja um usuário antigo da marca. Quanto ao controle, o gamepad do Xbox Series S é igual ao do Xbox Series X, exceto pela cor, que nesse aqui é branca. A desvantagem óbvia é conseguir manter ele limpo. Quem teve um modelo S do Xbox One, que também era branco, pode confirmar isso. A versão do controle da nova geração mantém praticamente o mesmo design da anterior, com algumas pequenas mudanças. Para começar, a pegada parece mais ergonômica e confortável. Tanto a parte do encaixe das mãos quanto os gatilhos ganharam uma superfície levemente áspera que funciona como um grip, sem contar uma alteração bem sutil na modelagem. A antiga área superior perto do botão guia também deixou de existir, entregando um design mais minimalista e plano. Já o layout dos botões permanece quase o mesmo. A mudança mais drástica está no D-pad, que perdeu seu formato em cruz de 4 direções e agora tem 8 direções, como no controle Elite do Xbox One. Apesar de ter uma aparência que você pense, isso deve ser ruim de usar em jogos de luta, esse novo formato saiu muito bem em nossos testes com o Killer Instinct. Ele só é um pouco mais barulhento, com cliques um pouco mais sonoros que os do D-pad anterior. Rolaram ainda pequenos ajustes nos direcionais analógicos, que tem um topo mais fundo e confortável, no RB e LB, que estão mais sensíveis e menos barulhentos, e nos gatilhos, que ganharam uma resistência mais firme à pressão, ficaram menos pontudos e menos escorregadios. Um único botão foi adicionado ao layout que não necessariamente faz uma nova função, e sim um atalho. O botão Share basicamente facilita o acesso do usuário à área de compartilhamento de capturas de tela e vídeo. Ele serve para capturar o conteúdo do seu game e compartilhar na Xbox Live ou nas redes sociais sem precisar entrar no guia da dashboard com o botão guia, o que faz o processo muito mais rápido e mais prático.
Só é complicado que você vai apertar ele por acidente com alguma frequência. A conexão cabeada do novo controle é feita por uma entrada USB-C que substitui o micro USB da geração anterior. Esse padrão permite transferências de dados em maior velocidade e um fluxo maior de energia no caso de carregamento. As outras duas conexões do controle são a P3 para plugs de fone de ouvido ou headsets com microfone e a porta de expansão, que serve para o headset proprietário do Xbox. Pela terceira geração de console seguida, a divisão Xbox decidiu usar a alimentação por pilhas AA como padrão nos seus controles. Esse é um assunto meio sensível, já que os fanboys da marca defendem até a morte as vantagens da pilha e os fanboys das concorrentes ironizam como se o uso da pilha fosse por si só um demérito. A verdade é que o uso das pilhas pode oferecer sim certa versatilidade e maior autonomia, especialmente se o usuário possui pilhas recarregáveis de mais de 2.500 mAh. Porém, a Microsoft também está ciente das vantagens da bateria, tanto que ela vende à parte, desde o Xbox 360, o kit Play and Charge, com uma bateria de lítio recarregável via USB. A flexibilidade de escolher entre usar pilhas ou bateria é positiva, mas é decepcionante que o dono do console precise pagar à parte por algo que as concorrentes já oferecem sem custo adicional. Mais um recurso herdado dos modelos revisados da geração anterior é a conectividade via Bluetooth, que oferece comunicação com mais dispositivos que o antigo padrão wireless. O controle do Xbox Series é compatível com o Xbox One, com o Windows, com o Android e com o iOS. Isso é algo que pode ser bem interessante, especialmente depois da chegada do serviço de jogos por nuvem xCloud por aqui. Outra coisa legal é que o Xbox Series aceita o controle do Xbox One, que, como eu disse antes, é essencialmente o mesmo gamepad. Nesta transição de gerações, a Microsoft decidiu não criar uma nova interface do zero, mas atualizar para a chegada dos novos modelos aquela dashboard que já vinha sendo usada. Por isso, a versão da interface dos modelos do Xbox Series é praticamente igual àquela usada em todos os modelos Xbox One atualmente. O design é bem semelhante às versões anteriores, com tiles de tamanhos diferentes para acessar os últimos games que você jogou, a biblioteca, configurações, loja e todo o resto. Porém, agora, os ícones e tiles têm bordas arredondadas, o que parece ter deixado os menus com um aspecto mais uniformizado. Essa versão da dashboard apresenta um desempenho bem melhor e mais velocidade na navegação, o que faz ela parecer mais leve também, mesmo rodando lá no Xbox One. A vantagem clara no Series S é que, graças ao SSD, entrar e sair dos jogos, aplicativos, loja e configurações ficou muito mais rápido. A nova Dash é também mais customizável e permite, além de uma organização de ícones totalmente a gosto do usuário, o uso de fundos animados. Contudo, quem nunca usou a Dash antes pode achar ela meio poluída, já que entre as fabricantes de consoles ela permanece sendo a UI mais visualmente caótica. Rolou uma reformulação no guia, que é a barra à esquerda e que aparece quando você aperta o botão com o logo do Xbox. Agora lá tem alguns atalhos à primeira vista no rodapé e uma organização mais clean dos menus. Só que na parte do social parece ter acontecido um retrocesso. Na seção pessoas, você tem sua lista de amigos com informações sobre quem está jogando online ou jogando o que, mas o feed de atividades da versão anterior desapareceu. Ele foi exibido em um vídeo de agosto, quando a Microsoft revelou a versão alpha dessa Dash. Então é possível que ela retorne em atualizações posteriores, mas é estranho não contar com o aspecto de rede social que tinha virado padrão. Quanto às capturas, a nova dashboard finalmente passou a permitir gravações de vídeo em 1080p, mas por outro lado limitou muito o tempo de captura. Você pode gravar no máximo 1 minuto em Full HD no Series S e mesmo 720p, que no Xbox One rendia até 5 minutos de vídeo, agora chega no máximo 3 minutos. Isso parece sim um retrocesso, especialmente agora quando existe um botão dedicado a isso no controle e que a prática de compartilhamento de clipes em redes sociais é muito mais intensa do que em 2013, quando o Xbox One saiu. Mas quem recebeu um upgrade foi a loja Microsoft. A seção de compras de jogos e aplicativos está mais organizada e com uma barra lateral que ajuda a filtrar o conteúdo mais rapidamente. Apenas colocar o cursor sobre o game já traz informações cruciais como data, preço, gênero e até uma prévia do trailer, um formato mais inteligente e bem mais prático.
Mas se você for novo na família Xbox, vale a gente falar também dos serviços da Microsoft nos consoles. Começando pela Xbox Live, que permanece uma rede estável e cheia de ferramentas, como acompanhar o perfil dos seus amigos e colecionar conquistas. Essa versão padrão é gratuita, mas é na versão Gold, que é paga, que o serviço realmente fica útil. Com uma assinatura mensal de R$ 35,00 ou trimestral de R$ 86,00, a Xbox Live Gold oferece possibilidade de multiplayer online, chat com amigos, jogos gratuitos para assinantes a cada mês, os Games with Gold, e descontos especiais em games na loja Microsoft, os Deals with Gold. Infelizmente, o plano anual, que era o mais econômico, foi desativado da plataforma e só pode ser comprado com cartões com código no varejo. Já o Game Pass é o grande trunfo das plataformas Xbox. Por R$ 30,00 mensais, o usuário tem acesso a um catálogo em constante atualização que conta com mais de uma centena de jogos. Todos os exclusivos do Xbox publicados pelo Xbox Game Studios e dezenas de jogos de desenvolvedoras terceirizadas estão nessa lista. Mas é claro que, assim como na Netflix, todo mês tem grandes games chegando e também saindo, então tem que ficar atento. O Game Pass ainda conta com uma opção de assinatura gratuita chamada Ultimate, que traz no pacote o Game Pass para os consoles Xbox, o Game Pass para PC, que tem um catálogo diferente, a Xbox Live Gold e o EA Play, que é um tipo de Game Pass da Electronic Arts. O valor desse pacote é de R$ 45,00 mensais e compensa um bocado para quem pretende assinar tanto o Game Pass padrão quanto a Gold, ficando mais barato do que pagar por ele separadamente. Vamos falar também de retrocompatibilidade, que é um recurso que deixa você jogar centenas de games das plataformas Xbox das gerações anteriores nos dois modelos atuais do Xbox. São 4 gerações de consoles acessíveis em um único aparelho. No lançamento, o Series S poderá rodar 39 títulos do Xbox original, 568 títulos do Xbox 360 e a biblioteca completa do Xbox One, que conta com mais de 2.600 jogos. Em adição a isso, os games rodam com um visual melhor e com desempenho melhor. Outro recurso extremamente importante para os usuários que estão migrando do Xbox One para o Xbox Series é o Smart Delivery, ou a entrega inteligente. Quando você compra um jogo no Xbox One que teve versão aperfeiçoada anunciada para o Xbox Series, você não paga por essa remasterização ou por esse porte aperfeiçoado. A Microsoft simplesmente vai fazer um upgrade gratuito de uma geração para outra. É claro que isso não vale para todos os jogos. Tem uma seleção de títulos que vão receber esse salto de geração, mas é uma lista que traz alguns games bem esperados, como Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla e Halo Infinite. Você pode conferir a lista completa lá no site. E para fechar a parte de serviços e recursos, vale dizer que também é possível usar o aparelho para executar aplicativos de entretenimento. Tem YouTube, Netflix, Prime Video, Crunchyroll, Telecine, Twitch, Facebook Watch, Spotify, Deezer e SoundCloud, só para citar alguns dos mais populares. E tem também uma série de outras ferramentas para edição e reprodução de vídeo e até redes sociais, se por algum motivo emergencial você precisar tweetar do seu console. E agora vamos aos nossos testes com os jogos. Você pode conferir a lista completa dos jogos de lançamento do Xbox Series neste outro vídeo aqui do card, mas por a gente ter recebido o console para resenha antes da data de disponibilização oficial desses games, apenas alguns deles estavam acessíveis. Nas análises, foi utilizado um monitor de 27 polegadas que suporta resoluções de até 1440p e com taxa de atualização de 120 Hz pela saída HDMI 2.1. Só que infelizmente, devido aos problemas logísticos da quarentena, que levou a gente a fazer esses testes com restrição de equipamento, só foi possível trazer capturas em 1080p e 60 fps, que também é a taxa de quadros máxima suportada pelo YouTube. Então eu vou descrever as impressões da resolução máxima e dos 120 quadros, mas eu não vou conseguir mostrar eles aqui, ok? Vamos começar pelo Gear 5, que foi lançado em 2019 no Xbox One, mas recebeu um upgrade com novos recursos, o que faz dele na prática uma remasterização para o Xbox Series. De cara, dá pra dizer que as disparidades entre o desempenho do jogo no Series S e no console premium Xbox One X são sutis, mas se você compara o Series S com o Xbox One padrão, aí a diferença é gritante. O jogo utiliza a resolução dinâmica, que na versão do Series S vai de 720p a 1440p, só que o sistema consegue esconder bem as baixas texturas de um jeito que tudo que está mais próximo da tela fica com um ótimo aspecto. Além disso, o SSD agiliza toda a experiência, quer dizer,
quase toda. Se você cronometrar o momento da execução do jogo na dashboard até a chegada ao menu principal, o Series S faz os mesmos 1 minuto e 20 segundos do Xbox One. É dentro do jogo que a coisa muda. Para carregar o mapa no capítulo 1 do ato 1, o Xbox One levou 56 segundos, enquanto o Series S, no exato mesmo trecho, fez o loading em 11 segundos. A definição, detalhes do ambiente e contraste são claramente superiores mesmo. Mas o grande diferencial desse jogo está na taxa de quadros, que na campanha tem padrão de 60 FPS e que é extremamente estável. Só no multiplayer co-op local, com tela dividida, que aí não teve jeito e a campanha fica nos 30 FPS. No multiplayer é possível aumentar a taxa de atualização para 120 quadros por segundo, e usando a mesma técnica de resolução dinâmica, a diferença de definição dos modelos e cenários no modo 60 FPS para os 20 FPS quase passa despercebida, especialmente se você joga meio distante da sua TV. É simplesmente impressionante como a jogabilidade se beneficia da fluidez dos 120 FPS, que mais uma vez em Gear 5 é bastante estável. A gente ainda jogou Dirt 5 e tinha um monte de coisa para falar, especialmente sobre a questão da resolução versus frame rate, que chega aos 120 FPS também. Mas no meio da gravação desse vídeo, a Microsoft enviou um e-mail e estabeleceu um embargo diferente para o jogo, porque eles querem melhorar ele com um patch até o lançamento. Então, infelizmente, a gente não pode falar mais nada sobre Dirt. Mas a gente pode falar sobre Sea of Thieves, que no Series S traz um salto visual considerável em relação ao Xbox One padrão. A aventura de piratas da Rare apresentou uma taxa de quadros de 60 FPS que é estável e suave. A nova resolução também entregou modelos mais definidos. É visualmente bem agradável de jogar. Já o novo Yakuza, o Yakuza Like a Dragon, não impressionou muito graficamente. Apesar da definição superior, algum problema na taxa de quadros causou a impressão de engasgos durante as cutscenes in-game na resolução 1440p. Rolou também muito serrilhamento nos modelos dos personagens, especialmente nos cabelos. E sendo este um jogo novo, é esperado que os desenvolvedores corrijam os problemas com atualizações. Alguns jogos indies também estavam disponíveis com upgrades para o Series S, e mesmo tendo um visual simplificado, eles usufruíram um bocado dos benefícios desse novo hardware. The Tourist, que é um puzzle que já saiu para o Xbox One em julho passado, tem um visual em voxel art que ainda conta com bordas serrilhadas no modo Quad HD, mas que está infinitamente mais bonito do que na sua versão original, que foi lançada no Switch. Agora ele roda em suaves 120 FPS e conta com Ray Tracing no Series S. Tá muito bonito. O Gunner 2 é um roguelike lançado no Xbox One em 2018 e ele aproveita a alta resolução dos 1440p e os 120 quadros por segundo. A gente testou ainda o Crosscode, que é um RPG de 2018 que também ganhou uma versão no One em julho. Ele tem uma estética 16 bits que também se beneficia da taxa de atualização de 120 Hz. Esses três games, é claro, ganharam muito com o carregamento super rápido do SSD. E como foi dito antes, o Series S não é apenas retrocompatível, mas também promete melhoramentos nesses jogos das gerações passadas. Mas será que isso é real? Bom, em nossos testes, alguns jogos se beneficiaram mais do que outros. Do Xbox One original, o Star Wars Jedi Knight Jedi Academy roda em 60 quadros e em resolução 1440p. Isso é bem impressionante porque a resolução original do jogo é de 480p. Não se trata de uma remasterização, mas a qualidade de imagem é quase tão boa quanto. Existem várias texturas em baixa resolução e as próprias cenas pré-renderizadas são impossíveis de corrigir. Mas se tratando de pura retrocompatibilidade, o resultado excede as expectativas. Outro título do Xbox original que roda muito melhor do que na versão original é o Destroy All Humans. As superfícies e modelos de forma geral têm ainda mais definição no Xbox Series S do que o Jedi Academy, mas a taxa de quadros é mais instável e não sustenta bem os 60 FPS. Avançando uma geração, Gears of War 3 está muito melhor do que quando ele foi lançado no 360. A taxa de quadros, infelizmente, deixa um pouco a desejar, mas a definição chega aos 1440p e se tratando de um jogo que já era excepcionalmente bonito em 2011, em uma cena com poucos elementos na tela ele quase se passa por um game atual. The Witcher 2 também ficou com cara de remasterização com uma definição alta que favorece tecidos, materiais como madeira e expressões faciais. O frame rate não é o ideal, mas está melhor e mais estável do que o de Gears 3 e melhor de jogar do que a já ótima versão do 360. Porém, foi chato descobrir que o cuidado não
se aplica a todos os jogos. Dead Space apresenta elementos em maior definição, mas o serrilhado é tão intenso que chega a distrair. A taxa de quadros também não é das melhores. Esse é um dos casos que parece ser melhor jogar no 360 ou no One mesmo. E finalmente nós temos os jogos do Xbox One. A coletânea Halo The Master Chief Collection, que até esta análise rodava como retrocompatível, apresentou uma ótima definição e fluidez na taxa de quadros, mesmo em jogos com desempenho historicamente pior, como o Reach, e ela vai ganhar upgrade muito em breve. Já Control, um dos jogos da 8ª geração que mais deu trabalho aos consoles base, se beneficiou dos carregamentos rápidos e, pelo menos nos trechos em que nós testamos, não apresentou problemas notáveis de frame rate. Entretanto, o excesso de granulação e texturas demorando para carregar incomodaram bastante. Vale esclarecer que nós jogamos a versão original de Control, que funcionou como um game retrocompatível do Xbox One. A intenção era testar a Ultimate Edition, que traz o upgrade da nova geração, mas ela ainda não estava liberada nos dias da review. O último aspecto dos testes que vale frisar é a diferença que o SSD trouxe para a experiência de nova geração, mesmo em um console mais modesto como o Series S. Os carregamentos rápidos transformaram o entrar e sair de mapas, menus e mesmo jogos absurdamente mais dinâmicos e agradáveis. Exceto pelo loading inicial do Gear 5, nenhum carregamento chegou mesmo aos 20 segundos, algo inimaginável até poucos anos atrás. Outro trunfo fantástico do Xbox Series é o Quick Resume. Ainda não ficou claro quais são os limites dele, mas em algumas situações foi possível manter até 3 jogos em suspensão ao mesmo tempo. Jogos menores como os indies mantinham a suspensão até por mais execuções do que os blockbusters. E pasme, em certa ocasião, o console foi desconectado da tomada e ficou sem energia por cerca de 2 horas, e quando foi conectado novamente, os games permaneciam em suspensão, prontos para serem jogados exatamente do ponto em que eles foram interrompidos. Por fim, outro benefício incrível foi como o SSD acelerou o download dos jogos. Em uma conexão de 100 MB, os arquivos baixavam numa faixa que ia dos 70 megabits por segundo até mesmo 120 megabits por segundo. Isso em conexão Wi-Fi, o que torna tudo ainda mais impressionante. Nessa mesma rede, o teste foi aplicado em um Xbox One padrão, em que um download variava entre 20 megabits por segundo e 40 megabits por segundo, mesmo na conexão cabeada. É óbvio que o Series S tem um hardware de rede mais atual e potente, mas a velocidade de instalação do SSD provavelmente é o fator mais determinante nesse resultado. O Xbox Series S é um hardware impressionante, especialmente quando nós lembramos do preço dele. O combo de benefícios do SSD, o ótimo processamento, os serviços de baixo custo da Microsoft e os recursos como a retrocompatibilidade fazem dele até mais do que um modelo de entrada para a nova geração, podendo ser dito que ele é um console, sim, bastante sólido. A contraindicação fica para alguns perfis de usuário específicos. Se você quer carregar a sua biblioteca de jogos físicos para a próxima geração, comprou uma TV 4K parruda para ter a melhor imagem e não tem paciência para ficar desinstalando e instalando jogos, talvez esse não seja o melhor aparelho para você. E a ideia de comprar ele agora para depois expandir com o cartão de 1 TB da Seagate não é nem um pouco recomendada, já que esse cartão custa quase o valor do console e por enquanto é o único meio de aumentar o armazenamento. O Series S pode ser uma ótima alternativa para o brasileiro que, na situação econômica atual do país, não pode pagar entre R$ 4.600 e R$ 4.700 num Series X ou PlayStation 5, mas quer acompanhar os próximos lançamentos, principalmente aliado ao Game Pass, que é a assinatura de jogos com o melhor custo-benefício do mercado. Ainda é uma incógnita se ele vai continuar rodando bem os blockbusters durante toda a geração, mas se você não tem problema com isso, nem com as restrições que foram mencionadas e está ansioso para jogar a biblioteca já disponível, vai em frente. Para ver mais detalhes na resenha escrita, é só ir no link aqui na descrição. E se você ficou curioso sobre o poderoso e mais caro Xbox Series X e sobre o PlayStation 5, as reviews deles estão aqui na tela final. Para mais nova geração, é só ficar ligado no The Enemy. Tchau!